começar. Comprar um filho para sabes que eu tinha uma campainha o Maia era para estava a terra. O Maia era o Maia em Santarém fez uma granada e ele mandava uma badalada naquilo. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Por ser corretamente, politicamente correto. Não, a todos e dessa noite. Bem-vindos e obrigado pela vossa presença à Casa da Liberdade. Estamos aqui para apresentar o número 149 do referencial e para fazer referência a que tem um suplemento, o 149 suplemento, que podem consultar no nosso site. O diretor do referencial, o Aniceto Afonso, por razões de saúde, não pode estar presente, ele tem um problema na coluna, que está a demorar mais tempo do que é desejável, mas esperemos que recupere totalmente. Está forçosamente a trabalhar, como é que se diz agora em casa, a trabalhar trabalho remoto, ou teletrabalho. Portanto, e tem tido muito como, aliás, pode ver como resultado do referencial que vamos hoje apresentar aqui. Eu, de uma forma um pouco mais, também informal, mas não gostaria de deixar de salientar os nossos agradecimentos aos vários colaboradores do referencial e especialmente à Escola Superior de Educação, Comunicação Social e na pessoa da sua diretora, o trabalho que tem desenvolvido para nos apoiarem no referencial. Portanto, a todos, aos colaboradores e não colaboradores, mas a todos, os nossos agradecimentos. E, como está previsto, vou passar a palavra à Dulce Afonso, que vai, portanto, moderar esta reunião, dando a palavra aos vários interventores, os quais acabarei também por ser solicitado. Obrigado, boa sessão. Boa tarde. Vou começar então com a apresentação do novo... Estão a ouvir bem? Pronto. Novo número do referencial. Este é um número especial, tem uma primeira parte que é comum com os números anteriores, que tem algumas sessões habituais, e depois tem uma segunda parte, que, como verão, depois tem uma cor diferente, que é a parte que comemora os 50 anos da conspiração. Eu, a professora Fátima e o Coronel Jorge Dias vamos apresentar esta primeira parte, depois, mais tarde, o Coronel Vasco Lourenço apresenta o dossiê da conspiração. Que o nosso amigo e associado José Fanha depois vai presentear-nos com a leitura de alguns poemas e o Pedro Branco com algumas canções. Em primeiro lugar, quero destacar a capa, constituída pelo azulejo que será colocado em Alcáceres no próximo sábado, vocês já devem ter aí, no dia 9 de setembro, 50 anos depois da grande reunião do Movimento dos Capitães. Foi desenhado pelo nosso amigo e arquiteto Henrique Caiate, a quem muito agradecemos. Começamos esta primeira parte do referencial pelas comemorações dos 49 anos do 25 de Abril, com referências à Assembleia da República, a publicação da mensagem da Associação, o desfile da Avenida da Liberdade, a Corrida da Liberdade, o jantar comemorativo e os lugares de Abril em Lisboa. Depois temos o destaque de uma poesia da nossa amiga Fanny Mota, chamada a poesia Nasceu Abril em Abril, que é um poema inédito escrito por ela para comemorar os 49 anos da nossa data. Para ela também a nossa gratidão. Como tem acontecido nos últimos números, este referencial 149 destaca a colaboração da Escola Superior de Comunicação Social
na secção com o título Abril e os Jovens. Temos connosco a professora Fátima Lopes Cardoso, uma das coordenadoras desta secção, juntamente com a professora Maria Inácia Rezola, que não está presente hoje. A professora Fátima é também autora da apresentação dos trabalhos dos seus alunos com um simbólico texto com o título Dois Tempos, o Mesmo País. Neste número do referencial distinguimos os seguintes trabalhos dos alunos da professora Fátima. O Caminho de Sobressaltos até Abril, do Ishan Lachman e Mateus Lourenço, que nos apresentam o seu trabalho da seguinte forma, e cito: muito começa quando uma ditadura acaba. Isabel Marques Morgado cuidou de pacientes à beira da ruptura, numa altura em que havia escassez de condições básicas nos cuidados de saúde. Gracinda Fazendeiro Silva sentiu na pele os olhares cínicos por regressar ao seu país enquanto retornada. Rogério Fernandes Matoso partiu de Viseu com um objetivo em mente: defender a nação. Cada português carrega consigo as histórias de Abril. O outro texto é da autoria das alunas Catarina Vozoni e Matilde Jesus, que nos apresentam o trabalho A Voz das Bravas, da seguinte forma, e cito: para escapar aos castigos da PIDE, muitos cidadãos viram como única opção abandonar o país. Sem expectativa de regresso, deixaram tudo para trás, transportando apenas consigo o enorme amor pela pátria. Apesar dos esforços de controle do regime, houve vozes, como as de Teresa Sepranga e Luísa Basto, que nunca se deixaram calar e que, mesmo à distância, gritaram contra a ditadura. Um obrigado muito especial a estas e a estes jovens colaboradores e aos protagonistas destas histórias. Estes 4 alunos não puderam estar hoje aqui presentes para apresentar os seus trabalhos, como tem vindo a ser hábito, dado estarmos ainda num período de férias letivas. Mas vou então passar a palavra à professora Fátima, que fará uma breve apresentação dos trabalhos e a quem vou entregar desde já os certificados da Associação 25 de Abril para os 4 alunos, quando expressando-lhes a nossa gratidão pela sua disponibilidade. E está aqui a pastinha com os certificados e agora passo a palavra à professora Fátima. Boa tarde a todos e a todas também. Hoje não temos muitos jovens, eu olhei para uma menina e disse, não temos cá os jovens da Escola de Comunicação Social, mas eles dizem que pedem desculpa, não é por desinteresse, pelo contrário, consideram, e eu estou a citá-los, um privilégio e uma oportunidade de conseguir esta oportunidade de publicarem na revista referencial. De qualquer das formas, a Catarina Vozoni partiu para Erasmus, a Matilde Jesus, que são as autoras das Vozes das Bravas, do artigo Vozes das Bravas, também é da Madeira, ainda não regressou, e os 2 alunos, autores do outro texto, o Ixei e o Mateus, estão em trabalho no Porto. Agradecem a oportunidade e pedem desculpa por não estarem presentes. De qualquer das formas, eu agradeço também, em nome, obviamente, do meu nome e da Escola de Comunicação Social de Lisboa, a esta oportunidade de continuar a colaborar com a Associação 25 de Abril, a Casa da Liberdade, não é? De estar aqui mais uma vez, creio que é a 4ª publicação já, não é? 4ª publicação, para apresentar os trabalhos realizados para a rubrica Abril e os Jovens, mais uma vez. Queria dizer que geralmente as histórias são sempre tentar recuperar a memória de muitas pessoas que viveram tempos que estes meus alunos não conheceram, e isso foi uma forma de os aproximar destas realidades. Eles próprios ficaram surpresos ao descobrir estas mesmas histórias. São histórias de profundidade. Há uma coisa que eu escrevo aqui no meu texto, que foram escritas por alunos, jovens de 18 anos, no ano letivo de 2020, agora não quero estar a fazer confusão, perdão, 21, 22, no segundo semestre, portanto já passou um pouco de tempo, mas foram atualizados, os trabalhos e as idades dos testemunhos foram atualizados, e eles estão agora a entrar no 3º ano, portanto vão ser finalistas, e de qualquer das formas nós esperamos poder continuar com esta colaboração com a revista referencial. Eu vou então tentar falar um pouco aqui do trabalho de cada um deles. São meus trabalhos não estudos, como eu disse, de profundidade, e se
perceberem, foram trabalhos que, de alguma forma, exigiram pesquisa, investigação, dedicação destes jovens para encontrar estas vozes. E, basicamente, no primeiro trabalho, os caminhos de sobressaltos, transmite uma imagem muito clara do Portugal pobre, antes da Revolução de Abril, a falta de condições de saúde e de higiene que se viviam através da história da enfermeira, como disse a Dulce muito bem, hoje com 91 anos, Isabel Marques Morgado, que exerceu a profissão no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e esta mulher dedicou a vida a cuidar do próximo e recorda como era ter que prestar assistência de saúde nos bairros miseráveis da periferia de Lisboa. Depois entra a história de Gracinha Silva, hoje com 82 anos, retornada de Angola, que partilha tudo o que viveu nos dias conturbados de independência. Ela deixou Luanda, em estado de sítio, com 2 crianças nas mãos. Esta é uma história que se repetiu e que, no fundo, representa muitas outras vivências e ela, desde a altura, estava grávida, o que também, de alguma forma, ajudou a entrar depois na África do Sul, como é contado no texto. Esta mesma realidade, eu gosto muito de um filme que eu gostaria de, não sei se conhecem, que eu gostaria de deixar aqui essa questão, que é mais uma história de vida, que é a adaptação cinema animado do livro com o mesmo nome, Mais um Dia de Vida, que é do Richard Kapuscinski, o particular, que acho que é um filme que vale a pena, apesar de já ter alguns anos, vale a pena descobrir, a Confissão de Sidi em Angola. Mas através deste testemunho, percebemos como foram recebidas estas pessoas, estas centenas e centenas de pessoas, e que muitas vezes foram olhadas com algum desdém, mal recebidas. Eles escrevem no texto, citando, obviamente, este testemunho, muitas vezes alguns portugueses olhavam para essas pessoas como alguém que chega para tirar o seu lugar de trabalho, e foram tempos difíceis, como todos nós conhecemos. O terceiro testemunho é do Rogério Fernandes Matoso, hoje com 86 anos, que esteve ao serviço do Exército Português em Moçambique. Portanto, é um relato de como é que foi, também que todos vós conhecem muito bem, como é que foi viver aquele tempo e combater uma guerra com a qual ele não se identificava, também das de outros portugueses. Depois, na página 34, temos então um outro texto da Catarina Bozón e da Matilde Jesus, A Voz das Bravas. Revela-nos a história da resistência de 2 mulheres, e apesar de serem testemunhos muito diferentes, tanto a Teresa Sprenger, nascida na Madeira, que chegou a participar nos comitês do anticolonial, como a cantora Luísa Bastos, natural da pequena aldeia alentejana de Val do Vargo, que é filha de comunistas, e que todas estas as origens marcaram também o percurso, sobretudo da Luísa Bastos. E, basicamente, estas histórias ajudam-nos a sentir como era viver num regime que especia. E para quem viveu muito depois de Abril, como foi o caso dos meus alunos, não é? Eu próprio nasci depois de Abril, estas histórias ajudam a sentir a diferença e a dar valor ao que temos hoje. Okay? Isso é muito importante. Acho que foi uma das conquistas que nós conseguimos com esta profecia, é o facto dos jovens conseguirem sentir que o mundo, o país, era bem diferente do de hoje, graças a muitos jovens que nós temos hoje. A Teresa Sprenger, que chegou a estar exilada em França, Luísa Bastos, que partiu para a União Soviética, onde acabou por se formar em música, são a prova do muito que contribuíram a arriscar muitas outras mulheres para que a liberdade fosse possível. Eu espero que gostem destes textos. Eles têm, naturalmente, a minha edição. Foram realizados na Unidade Curricular agora de 2005, que é a disciplina do Laboratório de Jornalismo 2, e, portanto, espero que gostem. E depois creio que a minha breve descrição é apenas é só para vos deixar a vontade de ler, um apontamento, para conduzir à leitura destes 2 excelentes trabalhos. Os seus autores, agora prestes a iniciar, como eu disse, no início do terceiro ano, e vão ser finalistas, sonham, espero, pelo menos é isso que nos tento ensinar, poder ser jornalistas no futuro e, com esta missão do jornalismo, também contribuir, naturalmente, com a informação rigorosa que nós sabemos que é cada vez mais difícil de encontrar, e à sua maneira, para um Portugal livre, justo e democrático.
Portanto, muito obrigada a todos e contem connosco o nosso trabalho com os meus alunos nas próximas edições. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Daqui a pouco vou passar a palavra ao Coronel Jorge Golias, que nos vai falar um pouco sobre duas secções que publicamos a seguir, que são as cartas aos netos, de que ele próprio é coordenador, e as figuras de Abril, que é coordenada pelo Coronel Sousa Castro, e que neste número é dedicado ao Tenente-General Franco Charais. Mas antes quero ainda referir-me às restantes rubricas publicadas neste número. Em primeiro lugar, destacamos na secção Homenagens a cerimónia de imposição de condecorações da Ordem da Liberdade a mais um conjunto de militares de Abril. Depois temos também os textos à memória de dois saudosos sócios, o José Pinho, o homem dos livros, e o Adelino Matos Coelho, In Memória. Este último da autoria do professor António Pires Ventura, também nosso sócio, a quem deixamos o nosso muito obrigado. Na secção do boletim estão as notícias dos eventos em que a nossa associação esteve empenhada, desde o lançamento de vários livros, que aconteceu aqui nesta sala, até a apresentação do referencial anterior, o número 148, numa cerimónia de grande significado, com a presença de muitos sócios e colaboradores que quiseram estar connosco. Passo agora então a palavra ao Coronel Jorge Golias para fazer a apresentação destas duas secções. Eu gosto de falar de pé e gosto de ver as pessoas e gosto de ver. Eu disse que gosto de falar de pé e gosto de ver as pessoas, gosto de ver. E hoje vou falar sobre a segunda carta de um avô, a terceira, porque a primeira é a minha. A minha primeira carta abriu a secção. Depois o Coronel da Força Aérea, Nuno, abriu a segunda e hoje a terceira é a do José Manuel Barroso, que é uma pessoa muito conhecida de todos nós. É jornalista, teve uma carreira de gestão brilhante, passou pelo Diário de Notícias, diretor, pelo 1º de Janeiro, foi diretor da Lusa, e algo mais que ele depois poderá dizer se quiser. Da minha parte, o que me interessava sublinhar é que ele foi o único miliciano que integrou o movimento das Forças Armadas. Nós chamávamos na altura o movimento dos capitães, na Guiné. Era capitão miliciano, fazia parte do gabinete de relações públicas do Jornal Spínola e, curiosamente, está aqui o terceiro elemento. Eu tenho que perder aqui um minuto com isto, vale a pena, porque no dia 1 de julho de 72 tomámos 3 oficiais, tomámos o mesmo avião para a Guiné. Meteram-nos no mesmo avião. Já sabem que são os 3 oficiais. E já agora, dada a circunstância de estar cá o Matos Gomes também, não posso deixar de dizer que quando nos pudemos levantar no avião, pudemos desapertar os cintos, começámos a dar a volta e ver quem estava, e descobrimos um capitão com uns galões novíssimos, que era o José Barroso, e mandámos-lo apresentar-se, e ele apresentou-se, jornalista da República e jornalista do Comércio do Funchal. E nós pensámos, estamos em casa. Porque eu, um pouco de forma forçada, estou a sair completamente da linha, como está incumbida, nós começámos ali a conspirar. Dia 1 de julho de 72. Combinámos os 3, estávamos de acordo, e o estar de acordo, eu quando vi o Matos Gomes pensei, bom, traz uma cruz de guerra, já vem de Angola, já vem de Moçambique, combatente, a pátria do minha Timor, cuidado. Começo a falar com o Matos Gomes e ele estava perfeitamente de acordo com a minha maneira de pensar e absolutamente contra a guerra colonial e completamente contra o regime fascista português. Encontramos José Manuel, e por cima as relações familiares dele, Mário Soares, Maria Barroso, e então tudo começou na Guiné connosco, com os 3. E isto, e nunca mais
enfim, nos despegamos. Dito isto, que foi a circunstância que me levou a ir por aí, ele foi então o único miliciano que integrou o movimento dos Capitães da Guerra. E eu convidei-o para escrever uma carta porque aqui há meio ano, curiosamente, eu conheço o lado mais ou menos bem dele, profissional, jornalista, escritor, polemista, que também é bastante, mas não conhecia o lado dos afetos dele. Mas existia o lançamento de um livro de poemas, de poesia, que há meio ano na Biblioteca de Alcântara dele, e era o neto que estava a ajudá-lo a cobrar os 5 eurinhos de cada livro, mas com uma ligação muito próxima. Pensei, o Zé Manuel vai fazer uma boa carta ao neto. E pronto, eu convidei-o. Ele escreveu uma carta interessante. Ele também tem a facilidade que muitos não têm. Teve na família antecedentes de todos os lados. Ele serviu-se de um avô para explicar ao neto o que era liberdade. Não é? Não sei se digo no livro na página 40-41, o referencial, Cartas aos Netos, com dois grandes títulos, liberdade é sermos como um pássaro. E depois a carta propriamente dita, querido Neto Henrique, eu não vou ler, naturalmente, nem vou perder tempo com o que está aqui, vou apenas dizer que ele se serviu de um avô que era Alfredo José Barroso, o nome dele, e que esteve preso político na Madeira. Eu penso que juntamente com o pai do Mário Soares, o João Soares. Nesta carta intimista, o autor explica ao neto que um dia quis saber do seu avô o que era a liberdade. E deu-lhe ouviu a explicação que sintetiza assim: a liberdade é sermos como um pássaro. E explicou o que era ser pássaro. Voar no céu, sem barreiras, cantar num galho de árvore, as canções que se gostava. Mas o Alfredo partiu sem conhecer o sabor da liberdade. E pronto, vão ter que ler a carta para perceber, cá está. A carta é realmente muito bonita, gostei. Dou os meus parabéns ao meu amigo José Barroso e convido a levantar-se e dizer qualquer coisa para que as pessoas o conheçam e ouçam a sua voz experiente do jornalista. Tens 2 minutos. Bom, o Jorge fez-me aqui uma partida, não sabia que ele ia falar tão simpaticamente do meu textinho. Na verdade, quando o Jorge me convidou, foi um momento, por um lado, grato e, por outro lado, eu fiquei um pouco ansioso. O que é que eu vou dizer sobre o 25 de Abril que já não tenha sido dito, ou vou dizer coisas, digamos, atualmente já comum? E então, lembro sempre, que o meu avô foi militar, era militar, enquanto capitão esteve preso várias vezes, a última vez com 75 anos, mas esteve preso várias vezes, uma das quais deportado para os Açores, ao Forte de Angra, e foi sempre um homem da liberdade. E, aliás, eu tenho esses antecedentes na família que são muito felizes. Então pensei que talvez fosse interessante fazer uma carta como se fosse um testemunho, o testemunho que o meu avô nos passou, e o testemunho que eu iria passar ao meu neto, que infelizmente não pode estar, não pode trazer hoje. Eu tenho vários antecedentes. Comecei a militar muito cedo em termos académicos, associativos, ainda no liceu. Zé Jorge, fui o sucessor do Joaquim Letria como presidente da Associação dos Liceus. Depois, no movimento académico, fui eleito presidente da Associação de Económicas e a sequência foi, enfim, com o tempo, conhecer o Matos Gomes, o Golias e outros camaradas, ou seja, ser chamado para a tropa. Fiz 7 anos de tropa.
é alguma coisa. Entre os 20 e os 30 é alguma coisa. E acabei por entrar no avião onde, afinal, sem querer, estava um dos núcleos de conspiração da Guiné, na Guiné. O Matos Gomes, o Jorge e eu. A vida é engraçada. A vida é engraçada. Mas se me é permitido, tenho tempo um pouquinho, um minuto, não? Se me é permitido, quero lembrar também o seguinte. Eu passei ao meu neto, nesta carta, memórias que são verdadeiras, são memórias mesmo. E uma delas era que o meu avô paterno, esse militar, que é o pai da Maria Barroso, ia no verão, nas férias de verão, levava-nos pela estrada, pelos campos, na altura não tinham muitas casas, não havia muita gente, e ensinava-nos canções, falava-nos das obras do Jorge Amado, dava-nos livros para ler, aos mais velhos, claro, aos adolescentes, e teve esta conversa realmente connosco, que eu relato E então isso tocou-me muito, ainda hoje me lembro, já contei ao meu neto, que felizmente foi educado a querer, amar e ser alguém sobre o signo da liberdade reconquistada. Muito obrigado. Agora pedia-lhes que mudassem a página para a 43. Hoje temos uma neta a responder. A neta não tem nada a ver com o Zé Barroso. A neta é a Clara Cardeira Leandro, que tem 19 anos, é lisboeta, estuda Engenharia Informática na Faculdade de Ciências de Lisboa. Eu acho que está cá, não é? Ora bem, eu estou a ver a Clara, já te vou pedir depois para te levantares, para te verem, porque quero que te conheçam. E antes de mais, e antes que me esqueça, o Aniceto Afonso, o coronel Aniceto Afonso, que é o diretor do referencial, telefonou-me, claro, de propósito, para te pedir desculpa, porque no editorial, quando refere o teu nome, na página 9, eu até já corrigi, na página 9 está uma gralha. Está Carla em vez de Clara. Pronto, desculpa. Eu próprio também revimos isto, ninguém deu com a gralha, mas no referencial online a gralha está corrigida. Clara é neta do Fernando Cardeira e agora temos mais uma circunstância curiosa, porque não posso deixar de sair um pouco desta linha da apresentação, porque o Fernando Cardeira é engenheiro, andou na Academia Militar, entrou na Academia Militar comigo, é o presidente do NAME, vocês sabem o que isso é o Não Apaguem a Memória, e é neta também da Conceição, que é também uma ativista, tal como o Fernando. Tem uma ligação muito grande ao Fernando Cardeira, cursámos a Academia Militar em 61, e nós acho que começámos a pensar em dar a volta a isto tudo e fazer uma revolução ainda na própria Academia Militar. E basta ver os livros que nós compramos, a secção cultural que montamos, e em que é que isto deu? Isto deu de que a maior parte do meu curso 61 foi à vida, saiu. E em consequência disso, desde há um ano nesta parte, está na praça pública um livro que é um best-seller, que é a história de uma deserção que já deu a volta em apresentações ao país e já teve vendas no estrangeiro, uma história muito bem contada da maior deserção feita do exército português um pouco antes do 25 de abril. É o Fernando Cardeira. Mas não é sobre o Fernando que eu quero falar, é sobre a Clara. Não vou falar muito. Vou dizer que logo que eu pus a questão ao Fernando e à Conceição se tinha uma neta para escrever,
a Clara apareceu logo a dizer que sim, ia disponibilizar-se. E não perdeu muito tempo para me responder. E não poupou nas respostas às questões que eu coloquei. Coloquei algumas questões que são nucleares para um debate hoje, com a juventude de hoje, e sei disso, porque tenho 3 netos. Infelizmente não consigo que nenhum neto respondesse à carta ao avô. Eles leram a carta ao avô, gostaram, mais ou menos. Mas é melhor não entrarmos em discussões, depois já vai os problemas e tal. Eu já sei quais são os problemas, discuto com eles constantemente e vou aprendendo com eles, mas é muito difícil a um velho de 82 anos aguentar 3 netos, 15, 20, 18, 20 e 26, um deles é ator, escrevem bem, são inteligentes, sabem política, discutem política. Quando dizemos que... Agora aqui, dizer uma coisa que não é verdade. Claro, eu digo aquele estereótipo, tu é que lhe chamaste, que os jovens não leem. É verdade. Como é que eu sei isto? O meu neto, que é ator, disse-me: avô, não tenho nenhum colega meu do grupo das crianças loucas, são 15 ou 20, tenha lido um livro este ano. Um livro este ano. Isto é preocupante. E tu percebeste isso muito bem? Percebeste todas as questões que eu levantei? Também me deste algumas dicas quando disseste: bom, mas atenção, a minha geração é a geração que percebe melhor as minorias. Eu concordo contigo. Vocês percebem melhor as minorias do que nós. Mas nós estamos a aprender também. No fundo, vamos aprender uns com os outros. Nesta carta, a Clara responde diretamente à carta inicial do coordenador, que sou eu, com grande lucidez, admitindo as fraquezas da sua geração, explicando-as racionalmente, mas apontando também os novos objetivos de luta dos jovens, como elas se batem já e no futuro por um mundo melhor, e elegendo, uma vez mais e sempre, a necessidade de se celebrar o 25 de Abril. E pronto, é o que se me pudesse dizer sobre o teu escrito. Uma carta impecável, bem feita, por uma jovem que, repito, tem 19 anos e que se vai levantar agora, para a gente ver, e que vais dizer o que pensas desta tua primeira experiência. Acho que, eu não estou a dizer que é a primeira, não sei se será a primeira experiência. Se quiseres vir aqui, podes vir aqui. Experiência de escrever para o referencial. Bom, então, boa tarde. Quando o Jorge Elias me trouxe a proposta de escrever para o referencial, portanto, através dos meus avós, eu disse que sim, mas na realidade eu até pensei durante bastante tempo sobre aquilo que eu ia escrever antes de escrever. E pronto, depois, não sei, demorou-me algum tempo a virem umas ideias à cabeça, mas depois elas vieram. Mas pronto, sim, eu de facto falei sobre os tais problemas que o Elias fala de facto, como o neto dele estava a dizer, de não ter nenhum colega que leu um livro este ano. Eu também passo por, vejo na minha faculdade, que os meus colegas também são todos assim, tenho colegas que não leem, não gostam de ler. Se temos de ler um livro para a escola, ninguém o lê, só vão ao Google, pesquisam um resumo e depois decoram o resumo porque não leem o livro. Pronto, e por isso eu achei que de facto era um estereótipo que, apesar de ter algumas exceções, e ainda há bastantes exceções, porque é errado dizer que nenhum jovem lê, isso é mentira, mas a grande maioria não lê. Pronto. E pronto, parte disto é, como eu disse, por causa da internet, não é? Porque nós temos esta facilidade, vamos ao Google, pesquisamos um resumo e de repente já não é preciso ler um livro de 500 páginas que se calhar tínhamos de ler, não é? Portanto, nós... enfim. Pronto, depois também falei um bocado dos problemas que enfrentamos hoje em dia, que são diferentes daqueles que os nossos avós enfrentaram e que, portanto, nós tínhamos de os abordar de maneiras diferentes, mas que por isso é que era bom recordar e continuar a celebrar o 25 de Abril, porque apesar de a nossa luta ter de ser feita de maneira diferente da que os nossos avós foi, não significa que não possamos aprender com o passado ainda assim. Portanto, eu acabei a minha carta referindo isso e pronto.
Acho que, resumindo, foi isso tudo que eu disse. Esta questão da leitura foi talvez a questão mais forte que eu escrevi na carta aos netos, quando há uma altura em que eu digo, e repito, não quero mais dizê-lo, ler é saber, e saber é poder. Bom, compete a mim também, hoje, vamos seguir, vamos dar a volta, vamos pôr aqui na página 46, Tenente-General Manuel Ribeiro Franco Xarais. Vou falar um pouco sobre esta secção. Franco Xarais, o general que é pintor, o coronel Rodrigo Sousa e Castro, não sei se está aí, ele estava, este é o problema no braço, era para estar, mas até o primeiro teve que sair. Pronto. O coronel Rodrigo Sousa e Castro, capitão de Abril, apresenta Franco Xarais como uma personagem multifacetada, natural do Porto, que integrou o MFA desde o início, colaborando na redação do programa político, cuja apresentação pública impôs ao general Spínola num confronto no próprio dia 25 de abril, no PC de comando da Plantinha, quando o Spínola disse que não precisava de programa para nada. Integrou a Comissão Coordenadora, o Conselho de Estado e o Conselho da Revolução. Foi comandante da região de Itacente e signatário do documento dos 9 no verão quente de 75. Assim, em poucas palavras, Sousa e Castro, que é o coordenador desta secção, disse o essencial sobre esta figura destacada do 25 de abril e convidou a jornalista Luísa Amaral para escrever um texto de apresentação. A jornalista Luísa Amaral recorreu ao seu livro autobiográfico, Biografia de um Militar, sobretudo para entender a sua tomada de consciência política, que foi adquirida durante a Guerra Mundial, como a de muitos capitães de abril, aliás, no seu caso, em Angola e Moçambique, ao perceber o erro, a falsidade e o perigo da política ultramarina de Salazar e de Caetano. A sua senioridade, ele nasceu em 1931, permitiu-lhe carrear para o processo revolucionário uma grande dose de maturidade, experiência e prudência, qualidades que lhe conferiram um grande poder influenciador no seio da Comissão Coordenadora do MFA. Luísa Amaral afirma que só mais tarde, no período pós-revolução, percebeu o seu lado afetuoso e que também o tinha, embora não deixasse transparecer, e ainda o seu lado artístico, tendo-se revelado um pintor muito apreciado. A este perfil da jornalista junta-se o depoimento da pintora Stella Barreto. Nós vamos passar aqui algumas imagens de pinturas do general Franco Xarais. Stella Barreto começa assim o seu brilhante texto, falar do militar de abril como pintora, tendo sido eu sua professora e sendo sua esposa, só foi mais tarde. É inevitável falar um pouco da nossa história em comum. Stella dá-nos neste referencial 5 páginas de um conto de amor, sendo ela a pessoa amada e ele o amador. Este é um dos mais tocantes textos destes referenciais que temos vindo a elaborar. E tanto mais valoroso quanto é certo que nós quase só temos escrito histórias da Revolução, da guerra, da política, da polémica, quando afinal a Revolução dos Cravos tem na sua marca, ou tem uma sua marca romântica, ou na sua marca romântica, perdão, a mais apelativa das visões populares, as flores, as canções, as pinturas, as músicas, os morais, etc. Este texto de Stella não é sintetizável. Eu podia tirar aqui algumas linhas, aqui e acolá, sobretudo a declaração, quando ela dá o sim, que é sempre bonita, mas não, vão lê-lo. Apenas direi que todo ele é uma tocante história de amor. Comecei com uma breve citação e acabo com outra breve citação dela. Tenho muita honra em tê-lo conhecido
e ser sua professora de artes, mas ele foi para mim um professor da vida, o único homem que me amou na totalidade e que quis partilhar comigo não só a vida, assim como o sonho comum da arte de pintar. Franco Xarais é o meu general pintor e o meu grande amor. Vida longa para ele. Pronto. Tá. Pronto. Obrigado, Jorge. Agora acho que deu muita vontade a toda a gente de ler as cartas e as histórias do Franco Xarais. Vou só fazer aqui referência ao facto de, neste número, termos publicado, o Vasco já referiu, um suplemento online que vem complementar o dossiê da conspiração, e neste suplemento online temos mais 4 textos que pertencem a este dossiê. 2 são extensões de sínteses publicadas aqui na edição em papel, e 2 são novos, um do Major-General Costa Neves e outro da professora Luísa Tiago de Oliveira. Estes trabalhos juntam-se aos outros 34 textos que estão publicados em papel, e sobre isso falará o Coronel Vasco Lourenço mais daqui a bocadinho, porque agora vou pedir então ao José Fanha e ao Pedro que nos apresentem com os poemas e as canções. Boa tarde a todos. Esta é uma das minhas casas. É uma casa onde eu me sinto tão bem. Eu também nasci depois de 25 de Abril. Já tinha nascido antes, mas depois nasci pai mais uma, 2 ou 3 vezes, porque renasci a cada conquista, a cada momento em que se deu um passo em frente no sentido da democracia, da fraternidade, da tolerância. E por isso nasci e estou disposto a nascer mais umas quantas se for preciso. Eu gostava de fazer aqui assim um poema para começar, um poema sobre o 25 de Abril, de uma muito querida amiga que hoje em dia dá-se muita importância a umas pessoas que escrevem meia dúzia de linhas. Esta é uma grande escritora que é a Hélia Correia. Agora deve-se beber chá, dançai, sobre este chão que estala com o cheiro das coisas prometidas, com o fresco tambor da ansiedade. É a festa, mulher, que sangue vibra, que flor ao menstro, cor que abotoais nas blusas, que atirais na direção do sol. Espantosamente se faz a montanha, hoje é ceifa, beijai a tarde, soletrai-a com sede e devagar, como se toma a posse do amor e se mordem os frutos. Salve a mãe, o teu ventre perfumado pelo nosso triunfo. Bebamos, pois, o vinho destas vozes, soltemos estes cabos como potros embriagados, como intensas éguas incendiárias. Cantai, cantai, crianças, o esplendor de que nasceis herdeiras. Erguei as vossas mãos, o ar por onde esvoaça esta alegria. Que ninguém adormeça, para que dias e meses de fio e anos dancemos por sobre a claridade. Vinde, bebei, ciganos, eis a pátria! Deixem apresentar este muito querido amigo, que não é tão conhecido quanto merecia. Chama-se Pedro Branco, é filho de José Mário Branco, é um belíssimo músico e cantor que não tem sido reconhecido como tal e que eu tenho uma grande admiração e uma grande amizade. Ainda por cima fomos vizinhos durante uns anos e tenho por ele uma amizade imensa e é um grande prazer que eu esteja aqui convosco. Qual o caminho, qual a paixão,
O meu coração é ninho dos que vêm e dos que vão. Qual a viagem, qual o segredo? Minha voz é a coragem de quem sente sempre o medo. Tudo sou sem nada ser, vida fora ardentemente. Nada tenho sem morrer, tudo sou constantemente. Caminhando sempre em frente, entre o estado e o prazer, à procura de quem sente a vontade de tudo ser. Qual o destino, qual o amor, meu sossego é desatido e por isso sou cantor. Qual a direção, qual a enxada, minha voz é a canção que dá luz à madrugada. Tudo sou sem nada ser, vida fora ardentemente. Nada tenho sem morrer, tudo sou constantemente. Caminhando sempre em frente, entre o estado e o prazer, à procura de quem sente a vontade de tudo ser. Qual o sentido? Diz-me qual que eu não consigo. Só mereço andar perdido se for assim contigo. Eu e o Zé Jorge Correia, em que eu tinha mais tempo, porque era vereador da Câmara de Cascais, falávamos todos os dias, aí por volta das 11 da noite, fazíamos o balanço do dia por telefone. E foi na altura em que se anunciou a invasão do Iraque. E a certa altura a gente disse, então vão invadir um país e os poetas não dizem nada. Está bem, ok. Então vamos escrever um livro de poesia sobre a guerra. E sobre a guerra do Iraque, mas sobre a guerra em geral. O Zé Jorge é um tipo que foi jornalista, tem uma facilidade de escrita absolutamente fantástica. Era no tempo do Telex. Combinámos que eram 18 poemas a cada um, qualquer coisa assim. E no dia seguinte de manhã o Telex começou a eram 18 poemas. E no final era o Zé Jorge dizendo, olha, agora vê lá se despachas. Eu, como sou de formação de belas artes, sou da formação do ofício, que não é assim, tem andar a dar beijinhos às palavras, a pô-las mais direitinhas e tal. Este é um dos poemas desse livro que se chamou Poemas da Linha da Frente. Hoje, poesia, de novo em busca do perfume nos jardins do Califa, da voz da sua amada, confundindo as águas. Despe de mim toda a vaidade, no concerto dos astros e dos números, que não param de dançar nos olhos de Mohamed, o perfeito geómetra. Faz com que eu me perca no labirinto de Isaac, tecedor clarividente de sentidos obscuros. Dá-me a beber o verbo de António, que falava aos peixes. Permite-me tocar de leve as sandálias de Francisco, pobre como Jó. Deixa que duplique a sombra que Al-Mutamid arrancou aos ombros e deixou levemente desenhada no muro branco do sul. Hoje, poesia, leva-me à morada destes homens, de tantos outros,
que não sabem soletrar as sílabas da guerra, mas bebem vinho, que andam de porta aberta, abraçam as aves e falam todas as línguas numa só língua. Depois de cantar uma canção que provavelmente não conheciam, é a minha. Vou-vos cantar uma canção que provavelmente conhecem, que infelizmente está muito atual. Foi o primeiro contacto que eu tive com a guerra quando era criança. E dois e três, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Um menino lindo que nasceu no Roseirão. Um menino lindo não nasceu para fazer mal. Menino cresceu, já foi à escola de sacola. 1 e 2 e 3, já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai guardar e seguirá. 1 e 2 e 3, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Menino cresceu, mas não colheu de semear. Os senhores da terra mandam para a guerra morrer ou matar. Os senhores da guerra não matam, mandam matar. Os senhores da guerra não morrem, morrem. A guerra é para quem nunca aprendeu a semear. É para quem só quer matar, matar, para roubar. 1 e 2 e 3, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Nascemos meninos na roda do regal. E os meninos lindos não nascem para fazer mal. Não combinamos nada. Mas é um poema que eu escrevi para o meu filho mais velho, o João. Meu filho, um dia sairás daqui deste teu ninho, um dia uma sereia envolve-te em seu canto, um dia seguirás o teu próprio caminho e a vida há de ser doce e tudo há de ser espanto. Um dia a tempestade arrasta-te consigo, um dia a solidão estrangula-te em seu braço, um dia ficarás perdido e sem abrigo e a vida há de parecer-te apenas um fracasso. Meu filho, não deixes de amar a pedra dos montes, a força do vento, a fúria do mar. Meu filho, não deixes de andar na crista da onda da linha limite do verbo sonhar. Um dia vais romper as normas e as cadeias, um dia soltarás um grito de revolta, um dia sentirás que o tempo te escasseia e tudo será fogo e dor à tua volta. Um dia tu também darás um filho à vida, um dia esse menino há de parecer que um deu. Um dia has de tremer ao vê-lo de partida e como ele dirás na hora do adeus. Meu filho, não deixes de amar a pedra dos montes, a força do vento,
a fúria do mar. Meu filho, não deixes de andar na crista da onda, na linha limite do verbo sonhar. Agora preciso dizer, um dia pode ser que esta canção deixe de ser atual. Mas enquanto não for, a malta tem que ir cantar. O céu cinzento sobre o astro mundo, levando as asas para a noite calada, deitamos com pés de tudo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e desbranqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, coisam nos prédios, coisam nas calçadas, trazem do vento despojos antigos, mas nada os prende à vida acabada. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, e cheias tuas bebem vinho novo, canção a conta no final do bem. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombou os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem os forços vítimas do credo e não se esgota o sangue da nada. Se alguém se engana no seu ar sisudo e desbranqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Muito obrigado. Foi um momento excepcional. Pronto, agora vou passar a palavra ao Vasco e vai falar então sobre o dossiê da conspiração dos 50 anos que faz agora. Permitam-me abusar de estar aqui e ter o microfone à frente para, antes de entrar na análise do dossiê de conspiração, fazer duas referências a duas coisas que aqui se passaram. Uma, quando o Zé Fanha disse que nasceu depois do 25 de abril. Isto fez-me lembrar um episódio com dois grandes amigos no 101º aniversário do Fernando Valde. Estávamos em Coja e estava também o Emílio Guerreiro, que tinha um ano a mais do que o Fernando Valde. Portanto, tinha 102. E a certa altura diz o Emílio Guerreiro: hoje estou muito satisfeito. Estou mesmo muito satisfeito. Mas porquê? Pergunto-lhe, estava lá mesmo. Porque hoje não sou o mais velho que aqui está. Não é o mais velho quando eu tenho o Fernando Valde. Ó, Emílio, você tem mais um ano do que eu. Não. Eu nasci no dia 25 de abril, só tenho 26 anos. E dizer do Fernando Valde, lá por isso também eu. E depois, permitam-me, num registro, pedir autorização ao Luís para referir aqui, ele referiu e elogiou bastante o texto da Estela Barreto sobre os Xarais. Permitam-me que vos leia aqui a mensagem que eu mandei aos Xarais depois de ter lido esse texto. Caros Xarais,
Acabei de ler o artigo que a Stella escreveu sobre si para ser publicado no próximo referencial. Resumo a minha opinião, afirmando que se trata, ia dizer, de um extraordinário poema, mas, dada a natureza da Stella, prefiro qualificá-lo como de uma muito bela pintura. Uma verdadeira obra de arte. Parabéns aos dois pelo feliz casal que ressalta desta justa manifestação de amor. Grandes abraços, amigos e amigos. De facto, o texto da Stella vale a pena ser lido. Pronto, é evidente que nós conhecemos o Xarais é um homem com o seu feitio especial, como todos nós, com coisas positivas e coisas negativas. As positivas são muito melhor e de facto, eu fiquei viciado ao ler esse artigo. Bom, depois deste abuso, vamos à apresentação do dossiê Conspiração. Nós estamos nos 50 anos, a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, e temos assistido cada vez mais a que aparece quem, a nós, capitães de Abril, nos pretende ensinar o que é que nós fizemos, como é que o fizemos e porquê é que o fizemos. Pronto. Portanto, é evidente que os académicos têm todo o direito a estudar, os historiadores têm todo o direito a estudar o que se passou. Há, portanto, declarações e testemunhos, às vezes contraditórios, mas é bom que eles tenham a humildade de ouvir e de dar a importância relativa aos vários testemunhos dos protagonistas. E, portanto, nós, no referencial, também pensámos que era oportuno dar a voz aos protagonistas para contarem o que é que se passou. E ao mesmo tempo, pedimos também a alguns estudiosos sobre a matéria que falem sobre o assunto. Portanto, o que nós fazemos aqui é pedir a protagonista da conspiração. E reparem que o tema que está a ser aqui tratado é apenas a conspiração. Não é o pós-25 de Abril. Quando digo pós-25 de Abril, digo pós-dia 25 de Abril, pós-operação militar. Porque o 25 de Abril continua-se e continua hoje. Portanto, os fascistas continuam um bocado, não é o que disse. Os fascistas continuam um bocado. Bom, portanto, o que é facto é que nós estamos a procurar dar o nosso testemunho e aqui são 29 capitães de Abril que falam sobre o seu testemunho na conspiração, dão os seus pontos de vista. Temos também 5 estudiosos a quem se pediu. Isto estou-me a referir ao papel, e os estudiosos, o Aniceto pediu-me para salientar, é o António Pedro Vasconcelos, o Aurélio Rodrigues, a Joana Pontes, o José Pedro Castanheira e o José Sánchez Cerdanhol. Acrescentando que no suplemento há também a Luísa Tiago Oliveira, que está aqui. Agradecemos, portanto, a todos. E o suplemento, em grande medida, foi provocada, a necessidade foi provocada por mim, porque o Aniceto pediu-me um texto para eu fazer um sumário da conspiração toda do princípio ao fim. Vivia toda, é evidente que eu disse, mas isto vai dar um livro. Por muito que eu depois tivesse que me conter, acabou por dar um texto, de facto, bastante maior. E ele diz-me, desculpa, isso não pode ser, tens que resumir. Lá fez um resumo para o papel e, portanto, o resto é publicado no suplemento. O Aurélio Rodrigues, que é um dos
o meu capelão nas Caldas da Rainha, que é um dos, portanto, não militares da vila, que esse pediu o texto que participou, também fez um texto mais comprido, também teve que fazer um resumo. O Costa Neves atrasou-se a fazer o seu texto, de maneira que não chegou até que ir para o papel, teve que ir depois para o suplemento. A Luísa também acho que foi pedido mais tarde, não sei como é que foi, sei que não aparece o texto até, acho que a responsabilidade foi do referencial, da equipe do referencial, não foi sua. Portanto, também acabou por ir para o suplemento. Nós, eu deixo aqui um apelo à direção do referencial e deixo um desafio aos capitães Abril. É que continuem a contar as suas histórias para poderem ser publicadas. O referencial que as publique continua, digamos assim, a aumentar este suplemento, porque os protagonistas não foram só 29, foram muito mais. Portanto, há muita gente que tem histórias para contar e que as contem para serem publicadas ou no papel, e aí, de facto, não podem ser muito grandes, muito extensas, ou no suplemento que continuará a fazer-se cada vez que for necessário. Portanto, os protagonistas é o desafio. Façam, escrevam, mandem para o referencial e o pedido à direção do referencial que tenha isso em consideração e inclua no próximo. E vamos ver que, de facto, a conspiração que nos levou ao dia inicial em ter grimpo, como costumamos dizer, pegando o que a Sofia disse, a conspiração começou dentro de nós há muito tempo, muito antes. Agora, para o 25 de Abril propriamente dita, ela teve, como eu costumo dizer, nasceu em todo lado ao mesmo tempo. A grande espoleta que nos leva a começar a mexer a sério foi a reação ao Congresso dos Combatentes. É isso que nos leva a começar a mexer a sério. Muita gente a questionar-se. Depois vem o decreto. E o decreto, como eu disse, e acho que lembrei agora num dos escritos, não sei se no maior, se no pequenino, levou-me um dia, numa reunião com o Executivo, a dizer, e um dia temos que fazer uma estátua ao Sabiano Arbeiro. E a malta disse, até lá está fundo. Desculpem, ele deu-nos o motivo para nos aglutinar e, portanto, temos que fazer uma estátua ao dia mais tarde. Porque sem o decreto, a malta... Bem, o que é facto é que, depois de muitas movimentações, vamos comemorar, e a capa deste referencial refere, vamos comemorar no próximo dia 9, no sábado, em Alcáçovas, a reunião onde, formalmente, digamos assim, o movimento nasce. É a partir daí é que se assume que há um movimento, começa-se a chamar Movimento dos Capitães, arranja-se uma comissão responsável, uma comissão coordenadora que, pela evolução, acabou por ser uma comissão coordenadora provisória, portanto, e que é reconhecido de todos os sítios. Por exemplo, o documento que lá é feito já é influenciado pelo documento que tinha sido feito na Guiné uns dias antes e que nos tinha chegado, e eu, numa reunião, 3 dias antes da reunião, numa reunião com os elementos que tinham estado na origem da contestação, da organização da contestação ao Congresso de Combatentes, começámos a reunir o que é que vamos fazer, afinal temos muito mais força do que julgávamos que tínhamos se nos organizarmos. Uma reunião que fazemos uma quarta-feira, penso que o 9 de setembro foi num sábado, uma quarta-feira em minha casa, eu informo, vamos fazer uma reunião este sábado em Évora. Era o ponto de encontro.
e discussão, e o Mário Fernandes, por exemplo, era contra isto, dizia, epá, isso vamos denunciar-nos, temos que nos organizar, tipo PC, tem umas células, cada um conhece, então. A maior parte da malta só se queixa quando sempre ou lhe dói a barriga ou sempre lhe metem as mãos nos bolsos, e eu tenho toda a gente neste momento a dizer tira a mão que eu vou ser meu, tira a mão que eu vou ser meu, e portanto vou aproveitar isso. Mas a Guiné fez, traz lá o documento, tens acesso ao documento da Guiné, faz lá uma coisa parecida para pôr-nos a discutir lá na... E é eu que de facto leva, e depois aquele nosso documento que nós aprovamos em Alcácer já tem muito, é muito influenciado, mas, por exemplo, este documento é antecedido de mais de 200 exposições individuais, foram feitas aqui, na altura, na chamada Metrópole, em que fizemos 2 ou 3 chocas e distribuímos, passa isto para o papel, assina e faz a exposição para o chefe de Estado-Maior ou para o ministro, não sei o quê, de contestação. Portanto, essa movimentação surge em todo lado, em Moçambique, em Angola. Também é evidente que a Guiné porque a Guiné tem uma importância fundamental. Porquê? Porque tinha estado na origem da contestação ao Congresso de Combatentes. E foram indivíduos que tinham chegado da Guiné há pouco tempo, que organizam aqui a contestação ao Congresso. Agora, teve origem na Guiné, não teve origem na Guiné, eu acho que isso é secundário. Na minha opinião, o que se passou na Guiné teve muita importância, nasceu em todo lado ao mesmo tempo. Penso que não deve ser colocado em causa do dia 9 de setembro de 1973, a reunião em Alcácer é a criação formal do movimento dos capitães. É aí que nós saímos com uma comissão que é conhecida por todo lado da Guiné. Vou olhar aqui para o Carlos Matos Gomes, quando ele veio cá e tivemos o encontro, precisamente para trocar informações sobre como é que estava aqui o movimento organizado, como é que estava na Guiné. Também tive a oportunidade na altura de falar com o Durão Clemente, também veio cá e também me procurou. Portanto, o que é facto é que nestes 50 anos, a nossa aposta, enquanto Associação 25 de Abril, representante do MFA, digamos assim, herdeira do MFA, dos Capitães de Abril, a nossa aposta é aproveitar os 50 anos do 25 de Abril para deixar elementos para que as gerações possam perceber o que é que se passou e como é que se passou e porque é que se passou o que se passou. E, portanto, nós vamos fazendo aquilo que podemos, que é dar os nossos testemunhos, e aqui fica o meu desafio, de facto, aos Capitães de Abril. Eu penso que não faço ideia qual terá sido o critério, provavelmente de facilidade de contactos, mas certamente que o referencial está aberto a todos os testemunhos de Capitães de Abril sobre a conspiração, com uma particularidade também, sejam ou não sócios da Associação 25 de Abril. Quer dizer, nós temos esta particularidade na associação. Estão cá todos os que cá querem estar e só cá estão os que cá querem estar. Mas não há exclusão para ninguém. Mas pensamos que há espaço para alguns que não são sócios da Associação 25 de Abril. Se quiserem participar, podem participar também na mesma. E, por exemplo, em Alcácer, no próximo dia 9, vamos ter vários Capitães de Abril que não são sócios da Associação 25 de Abril. Apesar de nós termos, hoje em dia, eu calculo cerca de 85% a 90% dos militares de Abril que ainda estão vivos, felizmente,
estão sócios da Associação 25 de Abril. Nem todos os militantes, mas isso é outra questão. Mas, portanto, eu quero, mais uma vez, eu acho que há coisas que não se agradecem, mas felicitar a equipa do referencial, mandar um grande abraço aqui ao Aniceto e esperar que ele, dentro de o mais rápido possível, possa recuperar da mazela física que tem e começar, porque bem precisamos que ele continue. Temos aí um projeto em marcha, é a nossa aposta maior em termos de comemorações dos 50 anos, já difundimos isso no número do referencial anterior, que é o Centro Interpretativo do 25 de Abril. O Aniceto e aqui o Márcio Gomes foram cravados para coordenarem a equipa dos conteúdos e, portanto, esperemos que sejamos capazes de fazer alguma coisa que deixe testemunho e que permita a quem quer escrever sobre o 25 de Abril a ter pelo menos mais um elemento que não deve ignorar, porque se há alguém que sabe o que fez, somos nós. O que é que eu fizer e como é que eu fizer. E pronto, muito obrigado a todos. Eu queria, não sei se estão de acordo, mas eu gostava de chamar a atenção para uns testemunhos que me parece que eram importantes, que eram das capítulas. As senhoras que estavam em casa, nos dias em que vocês saíam até às 5 da manhã e elas ficavam inquietas e não sabiam o que é que estava a acontecer, até chegarem à altura e estarem ao vosso lado. Isso também é uma história lindíssima de amor e de vos dar força para aquela coisa maravilhosa que fizeram. Olha, nós agora foi aberto o debate, portanto, quem quiser intervir pode intervir, mas já houve aí, e eu sei que está em marcha, iniciativas de livros para pedir testemunhos. Há até um livro que é As Capitãs de Abril. Mas aqui fica um desafio também ao referencial. Pode também abrir uma secção para receber o testemunho das Capitãs de Abril. E há muitas que têm muito a contar. Há outras que é a começar, por exemplo, pela minha mulher que não quer falar. Mas isso, se quiserem falar, têm bons testemunhos para dar de certeza. Porque não tínhamos dúvidas, na altura a tropa era só para homens, mas elas foram essenciais na retaguarda, não se esqueça, mas foram muito importantes, muito importantes. Eu casei em plena conspiração, casei num sábado e na segunda-feira cheguei a casa às 5 da manhã depois de uma reunião conspirativa. E não houve divórcio. Não sei se querem, se alguém quer usar da palavra. Parece que horas são já. O pessoal está cansado. Obrigado mais uma vez a todos. Não faz mal, eu fico descansando. Agora vai ser